Vamos organizar os seus estudos. O que é comum de ser feito? Vamos pensar nos dias da semana. Vamos pensar que você estuda de segunda a sexta apenas a título de exemplo, tá bom? Beleza. Então imagine lá que você pegou a sua ficha de organização e você colocou assim, ó, na segunda-feira eu vou estudar Direito Constitucional e Direito Administrativo. Ou Português e Direito Constitucional. Na terça eu vou estudar Direito Administrativo e Raciocínio Lógico. Na quarta eu vou estudar Informática e Gestão Pública. Na quinta eu vou estudar Servidores Públicos Federais e Servidores Públicos Estaduais. E na sexta-feira eu vou estudar a disciplina específica 1 e a disciplina específica 2. Exemplo, se for na carreira policial, Direito Penal e Direito Processual Penal. Se for na carreira administrativa, Arquivologia e Administração Geral. Se for na carreira fiscal, Estatística e Contabilidade. Se for na carreira militar, História e Geografia. O Direito Penal, Militar e Direito Processual Penal Militar. Se for especificamente na área de tribunais, imagine que eu vou estudar Direito das Pessoas com Deficiência e Administração Financeira e Orçamentária. Apenas a título de exemplo. Então você fez o quê? Você pegou um calendário, o calendário semanal, e você colocou, imagine, 2 disciplinas por dia. Isso é o que acontece com, eu diria, 75%, 3/4 dos concurseiros. Quando fazem, tá? Faz exatamente isso. Ou seja, esse é o método mais simples que existe. E ele tem um grande obstáculo. Um grande problema de emperrar o seu processo. Vamos pensar o seguinte, que a segunda-feira foi dia 1º, a terça foi dia 2 do mês X, a quarta dia 3, a quinta dia 4, a sexta dia 5. Ok. Só que imagine que na segunda-feira, a segunda segunda-feira do mês, no dia 8, aconteceu o seguinte, você teve que participar da reunião na escola do seu filho, tá? Reunião de pais, que acontece, né, de pais e mestres. E você teve que participar, foi algo que você já estava marcado há um tempo, antes de você iniciar a jornada estudantil, e você teve que comparecer. Então você deixou de estudar português e constitucional. Ok. Aí imagine o seguinte, que na semana subsequente você tinha um trabalho muito grande para desenvolver e você precisou estar o final de semana inteiro trabalhando. Acontece que na segunda-feira você acordou com uma enxaqueca muito grande, você precisou ir para o trabalho porque precisava cumprir a sua jornada, você não tinha escolha, e à noite você não tinha condição alguma, por uma questão de doença, de estudar. Então na terceira e segunda você também teve um problema. Ou seja, novamente você não estudou Direito Constitucional e Português. Na última semana não teve nenhum tipo de intercorrência. Então vamos pensar neste formato. Então você teve 2 intercorrências no dia 8 e no dia 15. No dia 22 você já não teve nenhum tipo de problema. Vamos pensar o mês exatamente com 4 semanas, tá? Imagine que a gente esteja no mês de fevereiro. Ok. Alan, eu estudei português em quantas vezes? Veja que eu não estou falando em horas ainda, não é a ideia, porque senão a gente já entra num cenário de muita especificidade, e se você não sabe fazer a base, você vai ter uma dificuldade muito grande, tá? Então, veja que eu estudei português por 2 vezes ao longo do mês, Direito Constitucional por 2 vezes, Administrativo, Raciocínio Lógico, Informática, Gestão Pública, Legislação de Servidores Federais, Legislação de Servidores Estaduais, específica 1 e específica 2, eu estudei pelo menos 4 vezes na semana. Vamos pensar no seguinte, qual seria a situação de um desvio padrão ao analisar especificamente a quantidade dedicada a cada uma das disciplinas? Você estudou português, que sem dúvida é uma das disciplinas mais importantes da sua caminhada, metade do que você estudou legislação de servidores. Ora, parece-me cristalino que quando a gente pensa nas provas, é muito maior a tendência de cobrança em termos de quantidade de questões de português do que da legislação aplicada a servidores. Não é que não seja importante a legislação aplicada a servidores, é e muito. Só que existe uma gradação, um nível de importância
em relação a cada uma das disciplinas que são objetos de cobrança em determinado concurso público. Fala, grande Alisson, muito obrigado aí pela presença, é muito importante a presença de cada um dos alunos. Eu trato a presença de vocês de uma forma muito individualizada, porque eu entendo que você precisa ter comprometimento com a sua caminhada. Quando você tem esse comprometimento, você precisa ter uma orientação adequada. É muito doloroso quando eu vejo alunos que têm um desejo muito grande de ser aprovado, mas que não estão sendo apenas porque não sabem como fazer. Se você não sabe como fazer, é porque exatamente você está utilizando ferramentas equivocadas. Você está querendo simplesmente pegar o conteúdo programado e sair estudando ele. Vamos voltar ainda? Olá, Suzana, tudo bem? Legal, bacana esta presença em mais esta aula. Então, gente, pensa comigo e de uma forma bastante racional. Bastante racional. Você acha mesmo que colocando lá português, colocando lá direito constitucional, direito administrativo, isso é suficiente para você ser aprovado? É lógico que não. É lógico que não. Primeiro porque, apesar de você ter estabelecido pelo menos o nível 01 de organização, isso é muito importante, mas você não tem nenhum tipo de controle dos assuntos que foram estudados e dos assuntos que não foram estudados. Você não tem nenhum tipo de controle para entender quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Quer ver? É muito comum eu ouvir o seguinte: Alan, eu não consigo avançar em direito administrativo. Ok. Aí eu faço algumas perguntas para entender como é esse não avançar. Primeira pergunta: o que você já estudou de direito administrativo? Vamos lá, você consegue ter afinidade com a parte de organização da administração pública? A resposta quase sempre é: essa parte de organização é muito tranquila. Então me diz uma coisa, e sobre princípios da administração pública? Como é que você funciona em relação a essa parte principiológica? É super tranquilo, porque estabelece as bases da disciplina, estabelece as diretrizes e eu consigo me virar super bem, eu consigo acertar muitas questões. Legal. E me diz uma coisa, e como é a parte de serviços públicos? Serviços públicos, apesar de ter uma dificuldade um pouco maior por envolver a parte da legislação, eu consigo também entender o porquê que existe uma licitação para contratar uma concessionária ou uma permissionária, o porquê o Estado continua sendo titular, o porquê o particular não pode ser mais um titular, ele só pode ser um executor. Eu consigo entender a base, a diretriz desse sistema. Legal. E atos administrativos? Atos administrativos eu não aprendo de jeito nenhum. Eu odeio atos administrativos. Ok, entendi. E me diz mais uma coisa. E como é a parte de licitações? Aquilo ali é impossível de aprender. Licitações eu não consigo aprender de jeito nenhum. Tá, tudo bem. Então, deixa eu te fazer mais algumas perguntas de uma forma um pouco mais aprofundada. Em atos administrativos, você consegue saber quais são os atributos? Alan, sim. Eu lembro bastante daquela aula que você disse que os atributos eles formam a expressão PAT. PAT é presunção de legitimidade e de veracidade. O A é de autoexecutoriedade. O T é de tipicidade. O I é de imperatividade. Então agora eu já sei, PAT. Eu não sabia não, mas agora que você acabou de falar, eu acabei de sistematizar. A PAT você também pode lembrar P-A-I e o T. O pai te ama. Pai te ama. Pode ser também, dá até música, enfim. O que eu estou dizendo para você? Que existem formas de você fazer o quê? Entender aqueles atributos. É só isso que é a parte dos atributos? Saber a característica da imperatividade, a característica da tipicidade, da autoexecutoriedade e das presunções de legitimidade e de veracidade? Exatamente. Então peraí. Então essa parte de atos eu entendo. E vem cá, e você sabe quais são os elementos? Eu já ouvi falar assim, professor, que existe o tal do COFI for MOB. Eu ouvi também falar que a gente pode utilizar COFI for MOB, é um nome fora do cotidiano, eu não consigo entender muito bem, então tudo bem, então vamos para a era digital, ff.com. Então, bacana, ff.com. Eradigital.com. Poxa, consegui gravar. FF por quê? Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. COFI for MOB. Competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Então, agora eu consegui entender de uma forma mais tranquila. Eu consegui captar melhor a informação. Então, peraí.
que você não sabe? É direito administrativo? Lógico que não, porque você me disse que tem um bom desempenho na parte de, primeiro ponto, na parte de, você me falou que consegue desenvolver a parte de organização da administração pública muito bem. Você consegue entender a parte principiológica, serviços públicos, mas você tem uma dificuldade em atos. Ok, então a gente identificou o tema de maior dificuldade. Só que em atos administrativos nós temos um mundo. Em licitações o mundo é ainda maior, porque você tem modalidades. Você tem contratação direta, e contratação direta pode ser por dispensa, pode ser por inexigibilidade. Nós temos formas de inexigibilidade. Na dispensa pode ser dispensável ou pode ser dispensada. Ainda na realização do procedimento, nós temos modalidades, nós temos tipos. Então, nós temos uma gama de informações que precisarão ser sistematizadas. E é a partir dessa sistematização que você vai conseguir saber o que você tem dificuldade e o que você tem maior facilidade. Ora. É isso que eu estou te dizendo. Se você não sistematiza, se você não organiza, você sempre vai achar que o problema é maior do que ele realmente é. Tá? Esse é o grande ponto. A maior parte das vezes, a maior parte dos casos, você não avança nos estudos porque você não os tem de forma organizada. E segundo, se você não tem de forma organizada, você não consegue fazer a aferição, a mensuração do seu desempenho. Ora, se você não mensura, se você não sabe em qual patamar da preparação você está, sabe o que vai acontecer? Vai desencadear um aspecto chamado de ansiedade. E vai recair automaticamente no quarto pilar, que é o pilar da inteligência emocional. Porque é exatamente o que eu falei na última aula ao vivo. Ora, o que é ansiedade? É justamente o excesso de futuro no seu presente. Você quer hoje o que você só vai encontrar daqui a um tempo. Ora, você quer hoje o que você só vai encontrar daqui a um tempo. Então é muito simples o porquê você não consegue atingir resultados. Você não consegue atingir resultados porque você não mede o resultado, esse é o primeiro ponto. Segundo, você mede resultados para que você consiga melhorar. Só que se você não tem organização, você não sabe quais pontos existem de estudo e pontos que não existem de estudo. Então, é a partir daí que a gente passa a efetuar algumas constatações e automaticamente falhas no método que eu acabei de falar. Olá, Carlos. Excelente noite. Quando a gente fala nesse cenário, você precisa visualizar a existência do quê? Que o método tabela, ele é um método estático. Ele não leva em conta fatores da sua vida cotidiana, como uma dor de cabeça, como uma reunião na escola dos filhos. E aqui só foram 2 exemplos, mas que a gente poderia citar inúmeros. Então, nessa ideia dos ciclos, pensa comigo, olha para cá. Pensa comigo em um círculo. Pensa em um círculo. Pensou em um círculo? Só que você não pode. Vou aqui. Olha aqui. Tá vendo? Onde é que foi que eu comecei esse círculo? Você não consegue saber o início. Você não consegue saber o meio. E você não consegue saber o fim. Principalmente o não saber qual é o fim é porque quando eu falo num método e esse método está relacionado à ideia de ciclos, você vai pensar em uma engrenagem. E esta engrenagem, ela não tem fim. Sabe por quê? Porque a engrenagem, quando ela é circular, significa que você vai sempre movê-la de forma contínua. Eu vou repetir. Você vai sempre movê-la de forma contínua. E se você vai mover essa engrenagem de forma contínua, isso significa dizer que a enxaqueca daquela segunda-feira ou a reunião de pais e mestres não afetará a sequência. Olha a palavra-chave, a sequência. O seu estudo ele precisa ter sequência. E essa sequência precisa ser uma sequência de disciplinas
uma sequência de temas e uma sequência de subtemas. Como é, Alan? Sequência de disciplinas, sequência de temas e sequência de subtemas. Quando você consegue estabelecer uma engrenagem em que exista uma sistematização entre disciplinas, temas e subtemas, sem dúvida você vai atingir resultados que são extraordinários, resultados extremamente expressivos. Ainda nessa linha eu vou trazer um exemplo, tá certo? Que assim isso vai estar elucidado. Eu estou vendo que existem alguns alunos que são considerados coaches. O que é isso? Que seguem meus treinamentos de forma personalizada. O que acontece? Eu vi alguns alunos aqui, isso é muito bacana, a presença de todos vocês. O que é feito? O plano de estudos, o projeto de estudos que eles desenvolvem, eles sabem exatamente o que eles devem cumprir daqui a 3 meses. Então, estamos no dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Eles sabem exatamente no dia 2 de outubro o que ele precisará desenvolver de atividade. Alan, 2 de outubro só? Não, eu só citei 2 de outubro a título de exemplo. 2 de dezembro, ele sabe exatamente o que terá que fazer no dia 2 de dezembro. Sabe exatamente quantas horas precisará estudar no dia 2 de dezembro. Saberá exatamente no dia 2 de dezembro em qual ponto da caminhada estará. Então, o que passa a acontecer quando você organiza os estudos? Você passa a ter o dom de prever o futuro. Como assim, Alan? O dom de prever o futuro? Muito simples, muito simples. Não faz sentido algum você ter um desejo de publicação do edital, como aqui houve a solicitação, por exemplo, do Tássio, do edital do CFO, ou da Polícia Civil do Estado da Bahia. CFO Bahia, Polícia Civil do Estado da Bahia. Ou da Eliana, que perguntou sobre o concurso da Embase. Bom, imagine que esse edital ele seria publicado hoje. Você já venceu 100% do conteúdo teórico? Se a resposta for não, você não deverá estar torcendo pela publicação do edital. Porque sabe o que isso vai representar? A perda de oportunidade. E quando você tem uma perda de oportunidade, isso gera uma frustração muito grande. E quando você tem uma frustração, você tem vontade de desistir. Mas veja que a sua vontade de desistir não tem nada a ver com incapacidade. Isso tem a ver com o momento, ou seja, o timeline que você está, ou seja, qual é a sua linha do tempo. Você precisa entender em qual parte da caminhada você está. Se você não concluiu, se você ainda não tem domínio teórico dos conteúdos, não adianta você ter a publicação do edital que você tanto sonha. Se isso acontecer, você terá mais uma chance perdida. Alan, mas eu vou estudar quando esse edital sair, eu vou estudar com todo afinco. Eu vou repetir. Eu disse que existem alunos que têm um treinamento personalizado e uma ferramenta única e de forma tecnológica que ele sabe exatamente o que ele vai estudar no dia 2 de dezembro. Imagine como é que você vai tirar em 60 dias o que já está existindo em termos de concorrência, de sistematicidade a um tempo muito superior. Muitos falam assim, mas tem pessoas que estão estudando há mais de 1 ano. Isso não significa nada. Ela pode estar estudando há 5 anos. Se ela está estudando de forma equivocada, você pode furar a fila. Você pode furar a fila, desde que você saiba fazer isso. É simples fazer isso, mas não é fácil.